Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação nos Evangelhos sinóticos, continuando o trecho que temos estudado aí sobre o Sermão do Monte. Mas antes vamos orar, pedir orientação do Espírito Santo, para que possamos caminhar na direção daquilo que Ele quer nos transformar, do que Ele quer que possamos caminhar, né, sempre na direção do nosso Senhor Jesus. Papai, obrigado por mais um dia, estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, para que possamos ser transformados pelo Teu Espírito agindo em nosso coração, para que possamos conhecer cada vez mais ao Senhor Jesus, para que os nossos caminhos sejam moldados conforme a Tua justiça, a Tua verdade, o exemplo que o Senhor deixou para nós aqui, e que cada vez mais nós tenhamos entendimento, nós tenhamos sabedoria, nós tenhamos desejo de estar e viver com o Senhor e compartilhar de tudo que o Senhor nos tem abençoado. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, totalmente submissos ao Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor traga todos os ensinos necessários, e nós fazemos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, vendo um primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 2. Então, Mateus 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4 nos diz assim: Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste atenção à sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então até aqui a palavra de Deus. A gente tem falado muito na questão da ressignificação que Jesus traz, né? Por meio do Sermão do Monte, por meio de todo o seu ministério, mas principalmente aqui no Sermão do Monte, de como a gente tem que olhar para o nosso coração. É importante a gente bater nessa tecla, que trata-se de cuidar do coração. E na época de Jesus, como em todas as épocas, a gente vai perceber isso na história. As pessoas fazendo coisas para serem reconhecidas. É a essência de Babel, é a essência da Babilônia. É a essência da grande Babilônia que vai ser destruída. Construir algo para chegar no céu e fazer o nosso nome reconhecido. Essa é a essência. E Jesus fala, não façam dessa forma. Até porque se vocês fizerem dessa forma, vocês vão receber a recompensa de ser reconhecidos. Mas aí, na terra. E é uma recompensa, e qualquer recompensa daqui a gente sabe que não é eterna, que não é perene. Então, não deve ser o desejo do nosso coração. Antes disso, que nós possamos praticar todas as nossas obras de justiça para que não sejamos reconhecidos. Isso não quer dizer que em dado momento a gente não possa ser, não é isso. Mas o intuito do meu coração, olhando para dentro do que eu realmente desejo, isso deve ser feito de forma altruísta, né? De forma, como a gente viu na questão do amor, de dar sem querer receber nada em troca, nem reconhecimento, nem qualquer benefício disso. Dar por amor, aquele amor que Jesus nos ensina do ágape, que é o amor, né, mais do que sacrificial, é aquele amor totalmente sem desejos de volta. Você faz porque você ama a pessoa, não pelo que ela pode te dar, porque ela pode te reconhecer e daí por diante. Então todas as nossas obras devem ser feitas dessa forma. E se não formos reconhecidos, ótimo, porque estamos guardando para recompensas celestiais. No final do trecho ele fala isso.
aquelas obras que praticamos no secreto, que só o Pai conhece, essas obras serão recompensadas, né? Então é importante a gente sempre buscar isso, e aí ele aplica aqui, né, nessa passagem esse caso, por exemplo, da doação, da ajuda aos necessitados. Se você porventura der esmola, não fique falando para todo mundo, olha, ajudei o fulano, olha, contribuí para a associação tal, ó, fiz isso aqui lá para os mendigos, dei cesta básica para os outros. Não façam isso, façam no sentido de praticar uma boa obra, mas guardem isso para vocês. Mais uma vez, se eu fiz isso tentando fazer no secreto e alguém viu e reconheceu, sem problema. Mas eu não vou ficar anunciando, eu não vou ficar dizendo. Ele usa até aqui o termo, que tua mão direita faz, que a esquerda não veja. Existem algumas aplicações que eu já percebi dessa passagem, pessoas aplicando. A que eu mais gostei foi, é tão natural para você fazer isso em secreto, é tão da sua essência, do teu DNA, que as tuas mãos nem percebem. Quando a direita faz, a esquerda já nem nota mais, porque é tão natural isso, que cria esse hábito, né? Pelo menos do que eu já estudei aqui dessa passagem, é a que mais confortou aqui o meu coração, mais que Deus trabalhou no meu coração. Então que a gente tenha esse espírito. Devemos praticar as obras de justiça que Jesus tem nos ensinado aqui, só que isso deve ser feito com um coração transformado, um coração de quem quer fazer por amor ao Pai e por amor ao próximo. Falamos isso nas passagens anteriores, dessa importância, sempre por amor, não para querer recompensas, não para querer ser reconhecidos e daí por diante. Então ele começa já nesse trecho falando exatamente isso e fazendo então essa aplicação, né, da esmola. E ele vai também no cerne do que era Israel na época, confrontando os líderes, né, e vai ser uma tônica do ministério de Jesus, esse confronto aos fariseus, aos líderes, que hoje a gente pode entender que se equiparam às pessoas religiosas, às pessoas legalistas, aquelas pessoas que mostram, né? Olha, eu jejuo, eu oro em línguas, eu dou aos pobres, eu ajudo na igreja e faço tais obras, mas ele está fazendo isso muito mais para ser reconhecido do porque realmente teve um coração transformado. Então, naquela época, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles faziam para isso, para ter seus nomes reconhecidos, dizerem, é engraçado isso, né? Dizerem o quanto eles eram filhos de Deus, mas que na verdade a gente sabe que a maioria deles não eram. Então assim, talvez seja o pior tipo de orfandade. Aquela que você acha que você é filho e para isso você fica mostrando essas coisas para os outros, porque na verdade você não tem a segurança de um filho. Porque o verdadeiro filho, aquele que é alcançado pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do Pai, pelo amor do Espírito Santo, vai cada dia mais se transformando nessa tranquilidade, porque o relacionamento é tão forte que rompe essa maldição, rompe essa condição de orfandade que você não precisa ficar mais mostrando. Afinal de contas, você já sabe, seu pai está ali no secreto, falando com você, explicando, transformando, trazendo um novo entendimento. Então isso é um negócio interessante, né? Mas é importante que tenhamos essa direção de entender que devemos fazer isso com um coração secreto, um coração que se ninguém vê, se ninguém reconhecer, se ninguém, tá ótimo, porque eu não fiz para ser reconhecido, eu fiz por amor ao meu Pai, pelo amor ao meu mestre, ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu noivo, por amor ao Espírito que hoje me dirige e também por amor ao próximo, ao qual eu tive o privilégio de fazer uma boa obra, o privilégio que Deus nos deu por meio da capacitação para agir em favor do nosso próximo. Então, ele começa essa passagem do capítulo 6 nessa direção. Avançando, nós temos uma segunda parte que vai falar sobre oração, porque assim, aí ele começa a falar quais essas obras, por exemplo, ele vai citar 3 partes aqui importantes, né?
Ele falou dessa, da questão ali de quando a gente ajuda ou quando a gente faz uma obra de justiça, vai falar de oração e vai falar de jejum. Nessa de oração eu vou separar em duas partes para que a gente possa ter um entendimento melhor. E a primeira parte, nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então até aqui a palavra de Deus. Ele repete as palavras, né, que ele disse anteriormente quando ele está analisando sobre a ajuda para a oração. Mesma coisa, não façam como os hipócritas, não façam para serem vistos, pelo contrário, vão para o secreto, tenham esse relacionamento com Deus lá. É sempre esse contraste do aparecer para os outros contra um coração totalmente rendido, um coração que faz realmente porque entendeu o amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e ao próximo. E na oração não diferente. E aí eu queria chamar um ponto importante para a gente da oração, porque é uma briga para a gente entender, acho que verdadeiramente, o que é a oração. A própria Bíblia nos diz que a gente não sabe nem orar como convém. Se o Espírito e Jesus não intercederem por nós, nós estamos fritos, né? Porque nem sabe. Mas o que tem muito tocado meu coração nessa direção, Deus tem falado muito nessa linha, é do relacionamento, é daquela conversa. Porque a gente até às vezes critica, por exemplo, a Igreja Católica, que só ora o Pai Nosso, e nós vamos falar disso daqui a pouco, mas nós muitas vezes temos aquela mesma oraçãozinha batidinha, no sentido de quase que uma liturgia, né? A oração, eu oro, agradeço, depois peço, primeiro eu glorifico a Deus, depois agradeço Ele, peço perdão pelos meus pecados, faço alguma petição e por mais que eu mude as palavras, parece que é uma liturgia, parece que é tudo igual, né? E a gente perde a oportunidade de conversar, a gente perde a oportunidade de se relacionar. Eu vejo muita gente falar esse termo, aquelas pessoas de joelho no chão, né, movem montanhas, tal. Eu acho que isso é importantíssimo e não sou contra isso não. Mas mais do que isso, será que mais do que ir ajoelhado, temos ido com um coração entregue, um coração buscando um relacionamento, um coração que quer ouvir, né? Outra coisa importante também, né, da gente ouvir, porque a gente chega lá com uma série de coisas para orar, para pedir, né, e às vezes não tem 5 minutos para ouvir, ou não quer ouvir, porque sabe que às vezes a palavra que vai ser dita vai ser uma palavra de transformação, e às vezes transformação dói, né? A gente sabe que enfrentar os nossos problemas são complexos, né? Mas a gente ter essa condição muito mais do relacionamento na oração. E aí você vai fugir da repetição naturalmente, porque apesar de você ter, lógico que eu vou agradecer a Deus por tudo, lógico que eu vou glorificar o nome dele na oração, vou ter um momento de petição, tudo bem, mas eu vou deixar o Espírito conduzir aquele momento, né? E tudo isso só é possível no secreto. Em contrapartida, quando a gente olha essas pessoas que estão lá, é engraçado, né? Tem gente na oração que fala tão bonito, e eu vou falar que muitas vezes eu cometi esse erro já também, tá? E até tenho que tomar cuidado para não ficar cometendo, porque quer falar tão bonito, quer tanto aparecer para os outros, que é uma oração tão automática ali, tão cheia de vocabulários sofisticados, que não é uma conversa. E na verdade, por mais que eu esteja orando lá na frente da igreja ou em qualquer lugar, é uma conversa e deve ser uma conversa no íntimo do interior com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E às vezes a gente cria tanta coisa, faz, né?
de uma forma tão assim mecânica, digamos assim, para ser reconhecidos, que a gente perde essa oportunidade, quando deveríamos realmente, mesmo estando num lugar público ou também no nosso secreto, que é importantíssimo, estar com um coração quebrantado, um coração entregue, um coração íntimo, um coração que no secreto clama aquilo verdadeiramente para Deus e não está ali pedindo algo, não fazendo algo ali para ser reconhecido. Então, nessa questão da oração, da mesma forma, nesse íntimo, seja no íntimo, no nosso particular, como também se estivermos em público, mas o nosso íntimo transformado, nós oraremos como é a vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que é a forma com que Jesus nos deixa assim, né? E aí ele até faz um exemplo que vai vir na próxima passagem. Então, lendo do versículo 9 ao versículo 14 agora, nós temos, né? Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Antes até de falar da oração, eu vou começar por esse final. É o que ele falou nas passagens anteriores. Se você tem alguma coisa contra alguém, nem adianta você prestar sacrifício, nem adianta você participar de ceia, não adianta nada. Vai primeiro resolver isso. Da mesma forma, não adianta eu querer ficar orando, pedindo, se eu não consigo nem perdoar as ofensas dos meus irmãos. Porque na oração, e a gente vai perceber que um aspecto dela é a gente reconhecer o nosso estado falido, o nosso estado pecador, e pedir perdão para o Pai. E nós sabemos que a nossa dívida ela é muito maior perante Deus do que a dívida que nós podemos achar que algum irmão tem conosco. Nós devemos perdoar, senão nem adianta começar a fazer oração. Então ele já vai no final dizer exatamente isso: vocês têm que perdoar, perdoe as ofensas dos outros, porque o Pai Celestial também perdoará de vocês. Ou seja, é uma dívida que por mais que eu possa achar que alguém tem uma dívida comigo, eu não posso esquecer que a dívida que eu tenho perante Deus perdoada, gente, é infinitamente maior, né? E se vocês não perdoarem, quer dizer que vocês não entenderam que vocês são devedores. Tão logo vocês não foram atingidos pelo Espírito, tocados pelo Espírito Santo, tão logo vocês não se arrependeram. Essa questão de ofensa tem muito a ver com arrependimento, na minha opinião. Quando a gente realmente entende a falência que nós temos, essa dívida que nós temos perante Deus e a necessidade que a gente tem de Jesus Cristo para nos limpar disso, esse entendimento vai nos dar uma visão diferente em relação ao nosso próximo. Lógico que às vezes a gente pode até se perder nesse meio do caminho, vai crescendo nisso conforme a estatura da nossa caminhada, mas a gente tem que começar a perceber isso, a gente tem que começar a entender o perdão na nossa vida, a gente tem que entender que se nós não estamos perdoando as ofensas do nosso próximo, essa ação no meu coração de entender o quão pecador eu sou não está sendo efetiva, e aí podemos estar tendo problema, né? A oração do Pai Nosso não daria para falar nesse curto tempo que a gente tem também, né? E se a gente for procurar aí estudos sobre isso, é uma oração riquíssima, riquíssima. Eu vou fazer aqui uma breve passagem só para a gente entender o conceito. Sugiro que vocês também estudem, porque ela é riquíssima e ela nos traz verdades maravilhosas. Vou tentar pincelar algumas delas aqui para a gente poder entender, né? Eu gosto muito, e vi algumas vezes já falarem disso, dessa separação que tem, né? Essa questão que eu falo da glorificação do Pai, da gente entender o poder e a vontade dele sendo efetiva, nós pedirmos pelas nossas necessidades, nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, nós pedirmos proteção para que possamos vencer a cada dia, né? Então ela nos traz essa condição, mas nos traz também muito conforto,
né? Porque ele começa falando, é o Pai que está no céu, né? O que é totalmente separado, o que é totalmente santo, ele é aquele que está lá no céu reinando. E engraçado que quando fala, vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu pelo menos quando leio aqui, me dá essa impressão, é uma vontade totalmente soberana, que não tem quem possa aplacar. Se Deus falar, acabou, não tem o que fazer. Indiferente de hoje vivermos aqui ainda nós não, que já somos salvos e remidos no sangue de Jesus, mas aqueles que vivem conforme o príncipe desse mundo, a vontade do Pai também prevalece sobre eles, né? Então, essa questão da santificação, da glorificação do nome de Deus também é confortante para nós, porque nós entendemos que a vontade soberana dele, agindo no céu e na terra, e nós temos essa condição de estar pedindo sempre, venha, que haja, que a tua vontade que prevalece sempre aí, que prevaleça sempre aqui também, que isso aconteça, inclusive nas nossas necessidades, no pão que a gente precisa, nesse perdão que nós precisamos ter dele e também na capacitação para perdoarmos ao nosso irmão, nessa condição da gente não cair nas tentações. Infelizmente, apesar de hoje já estarmos caminhando com Jesus, temos tentações, muitas vezes caímos ainda nelas, né? Então Deus ali também agindo nessa questão de nos proteger das tentações, do mal, né? E de tudo. E aí ele vai, parece com os dois pés no peito, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse reconhecimento. Gente, olha quem é por nós, o que tem o reino eterno, o que tem todo o poder, o que tem toda a glória, por todo sempre, por toda a eternidade. Então isso é confortante também para a gente. E vou falar uma opinião também sobre isso, né? Eu não vejo problema nenhum quando a gente fala aqui de vãs repetições. Eu penso que tem muito a ver, e Jesus nessa passagem está tratando o coração, está tratando de coração. Porque se eu orar o Pai Nosso todo dia, com esse interior transformado, desejando, papai, por favor, o Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome, papai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se o meu coração realmente desejar isso, não é uma vã repetição. Se eu desejar isso de todo o coração, eu podia orar isso aqui a cada minuto na minha vida, desejando verdadeiramente, na minha opinião, isso não é uma vã repetição, eu poderia. Então, tem gente que ora o Pai Nosso todo dia e eu acho fantástico, desde que isso seja uma oração interiorizada, uma oração de coração, uma oração que deseja que o nome do Pai seja santificado, reconhecido, glorificado, que o reino dele venha e seja feita a vontade dele na terra, no céu, que ele nos dê o pão nosso, que ele perdoe as nossas dívidas, que ele nos capacite para perdoar as dívidas dos nossos irmãos, que ele não nos deixe cair em tentação, que a gente reconheça o poder dele, a glória, a honra. Se eu orar todo dia assim, não vejo problema, tá? Não vejo que isso é uma vã repetição. Agora, vã repetição é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Como se eu orasse assim, papai, cumpri minha obrigação, orei, tá? E aí já tá bom para hoje, né? Aí sim é uma vã repetição. Então penso que é muito nessa direção, tá? E terminando então nossa passagem de hoje, nós vamos ver o último trecho que vai falar na questão do jejum. E aí nós vamos ler da passagem do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Gente, aqui também, da mesma forma da oração, da mesma forma da ajuda, no jejum Jesus trabalha isso. Qual que é o motivo do teu jejum? Eventualmente nós vamos ter jejuns públicos, e aí vai ser visto. Israel mostrava muito disso. Toda vez que eu leio a respeito de jejum, alguém falando, a gente vai lembrar do caso, por exemplo, de Esther, que houve um clamor nacional, alguns reis, né? Josafá pediu também por isso, o próprio pessoal lá de Nínive, né? Quando Jonas
vai lá proclamar para eles, né, o pecado que eles seriam destruídos, eles também jejuam, então isso pode acontecer, mas é a mesma coisa da oração, é a mesma coisa da ajuda. Às vezes pode ser que as pessoas vão ver, mas não importa se viram ou não, o que importa é o que o nosso coração está pensando, né? E também eu não ficar fazendo nessa, aqui fala muito essa questão do coitadinho, né? Eu estou jejuando, olha como eu estou mal, olha como a minha cara não tá boa. Não, arruma o teu cabelo, fala que tá tudo bem, você está jejuando no nome do Pai. E o jejum, gente, eu penso que é uma disciplina das mais difíceis. Como é difícil jejuar, como é difícil. Como é difícil. Eu não vou ficar abrindo aqui, né, as minhas disso, mas olha como é difícil. Mas talvez seja uma das mais importantes. Às vezes que eu tentei e fiz algum processo de jejum, foi às vezes de maior quebrantamento. Às vezes que é impressionante como o jejum traz coisa para fora, que é um monstro para fora que a gente nem conhece. E Deus trabalha o nosso coração nisso, ele arranca esse monstro de lá, ele cria esse relacionamento, ele nos dá a visão, né? Visão da palavra, visão de entendimento. Eu penso que a gente usa muito mal, eu pelo menos vou falar da minha experiência, eu acho que eu uso muito mal isso, mas queria deixar um incentivo aqui para vocês, quem puder estudar, quem puder ler, tem um livro muito bom, acho que é O Poder do Jejum e da Oração, que chama o nome do livro, é muito bom também. Quem consegue ter essa disciplina espiritual do jejum, junto com oração, naturalmente, e aqui está até linkado, né, jejum e oração, porque também não adianta eu ficar jejuando só por jejuar, e jejum, na minha opinião não, né, eu tenho certeza disso, jejum não é para petição. Vou jejuar para comprar um carro. Não estou dizendo que não possa acontecer algum momento com alguém, mas olha, para mim, jejum é para a gente depender, para a gente colocar, Senhor, e quando a gente faz jejum, a gente vê isso, né? Como é difícil ficar sem comer, como é difícil você, né, passar um período longo, né, jejuando. E é um momento que, se você não tiver em espírito quebrantado, na mão do Espírito Santo, não vai. Então, não penso que seja, eu penso que é muito para isso, é para a gente ter esse relacionamento, é para a gente ter esse quebrantamento, para a gente entender, né, como eu disse do monstro, às vezes você vai ficar com uma dor de cabeça terrível por não estar comendo e vai vir aquele nervosismo maluco, aquele descontrole, mas Deus trabalha isso, eu tive a oportunidade disso, que num dia de jejum eu falei besteira, fiquei nervoso, briguei, no outro dia Deus falou, tá vendo? Deus carinhosamente tratou, falou, olha, isso aconteceu por isso. Quando eu falo de revelação, essas revelações ele traz pra gente. Ele fala, olha, você agiu assim por causa disso, o Espírito Santo trabalhando, né? Então é uma disciplina importante que a gente deveria ter com mais frequência. Infelizmente nós do mundo ocidental não temos essa prática. O pessoal do mundo oriental, eles têm, é engraçado, já é uma coisa enraizada na vida deles. E uma coisa que a gente olha muito quando as pessoas falam, que Jesus espera que a gente jejue, porque ele fala, quando jejuarem, né? Ele não, porque muitos falam disso e é verdade, se você for ver sobre quem explica sobre jejum, porque se não fosse algo que deveria ser necessário, Jesus fala, e se vocês jejuarem, ou se vocês desejarem jejuar, não, ele fala, quando jejuarem. Isso quer dizer o seguinte, deveria ser uma prática, deveria ser uma disciplina espiritual, para que vocês conheçam, para que vocês se aproximem, para que vocês pensem. E essa recompensa, quando ele fala aqui do Pai vem secreto, eu tenho muito na minha cabeça isso, essa recompensa de revelação é maravilhosa. Deus se revela para nós. Quando a gente passa a ter uma vida de jejum, essa disciplina espiritual, Deus se revela para nós. E é uma pena, porque eu pelo menos, de novo falando da minha experiência, que dificuldade é ter essa disciplina. Que dificuldade, mas é algo que a gente deveria ter, que a gente deveria voltar para a nossa vida, essa disciplina junto com a disciplina de oração, né? Para que possamos crescer cada vez mais na graça. Mas, de novo, fechando aqui, né, o contexto do nosso estudo hoje, olhando para o interior, tendo realmente esse entendimento de fazer, mas o secreto é essa questão de fazer para nós,
para o nosso interior, no sentido de fazer para nós, não fazer nesse relacionamento nosso com Deus e de amor ao próximo, fazendo no nosso interior, não para querer ser visto, não para querer aparecer, não para querer mostrar alguma coisa para alguém. Acho que esse é o grande foco, tanto na ajuda ao próximo, quanto na oração, quanto no jejum, né? A gente ter esse entendimento. Amém? Era isso por hoje, eu vou terminar então orando e aí a semana que vem a gente se encontra novamente. Papai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dirigir a palavra, que nós possamos cada vez mais entender aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor espera de nós, e que isso transforme o nosso coração, que a gente possa sair dos rudimentos desse mundo que nos prendem para essa hipocrisia, nessa cultura babilônica de querer ser reconhecido, de fazer o nosso nome famoso. Por favor, tire isso de nós, arranca. É difícil, papai, é difícil, mas nós pedimos, porque a gente infelizmente é bombardeado por essa cultura. Então nós pedimos que o Senhor nos dirija, que nosso coração seja um coração interiorizado, um coração que está ali naquele relacionamento com o Senhor, fazendo as obras de justiça que o Senhor tem para que nós façamos nessa direção, por amor ao Senhor e por amor ao nosso próximo. Nós pedimos humildemente por isso. Também entregamos nossa semana nas tuas mãos, entregamos nossa vida, desejando que a semana que vem possamos estar juntos novamente, estudando mais um dia para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até lá.